Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O início do julgamento de Dilma Rousseff no plenário do Senado foi marcado para o próximo dia 25. A defesa entregou os argumentos finais da presidente afastada na tarde desta sexta-feira. O chamado libelo de defesa, ou seja, os argumentos finais dos advogados da presidente afastada, foi entregue faltando 3 minutos para o fim do prazo, que vencia às 13h40 desta sexta-feira. O documento, com 673 páginas, contesta os crimes atribuídos a Dilma Rousseff e reforça os argumentos de que ela não cometeu irregularidades. Também apresenta os nomes das 6 testemunhas que deverão ser ouvidas no julgamento. Entre elas, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o economista Luiz Gonzaga Beluso. Nós optamos por fazer uma síntese de todas as discussões que estão no processo. Então, nós incorporamos no libelo uma parte das nossas alegações finais e também a crítica ao relatório Anastasia, porque é a última oportunidade que nós tínhamos de nos manifestar por escrito nos autos. A acusação, que entregou os argumentos finais na quarta-feira, também teria direito a 6 testemunhas, mas optou por convocar apenas 3. O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e 2 auditores do TCU, Leonardo Albernaz e Antônio Carlos Costa. Todos já depuseram na fase anterior do processo na Comissão Especial do Impeachment. O julgamento de Dilma Rousseff pelo plenário do Senado começa no dia 25, às 9 da manhã. Na semana que vem, o ministro Ricardo Lewandowski deve se reunir com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com os líderes partidários. Eles vão definir o rito da sessão, ou seja, criar um acordo sobre tempo de fala dos senadores, intervalos e outras questões, como foi feito antes da sessão de pronúncia, que aprovou a continuidade do processo contra a presidente afastada. O grande número de partidos dificulta o dia a dia da política no Brasil. Reduzir esse número é uma necessidade para o país? Alguns parlamentares e especialistas acreditam que sim. Uma proposta que está no Senado cria a cláusula de barreira. O Brasil tem hoje 35 partidos políticos. Os últimos 3 foram criados em 2015. O Partido Novo, a Rede Sustentabilidade e o Partido da Mulher Brasileira. Do total, 27 têm ao menos um representante na Câmara dos Deputados. Nem sempre foi assim. Há 50 anos, no regime militar, o sistema era bipartidário. Arena e MDB eram os únicos autorizados a funcionar. Foi assim por quase 15 anos. Já no governo Figueiredo, implantou-se um pluripartidarismo modesto. Apenas 5 agremiações vingaram. Arena tornou-se PDS, MDB virou PMDB e surgiram os novos PTB, PDT e PT. A partir de 1985, o número de partidos deu um salto e nunca mais parou de crescer. A ciência política, nós temos colegas de 2 correntes. Eu faço parte da corrente governabilidade, de que quanto menos partidos, 6, 7, 8, não sei, mais fácil de governar. Mas eu tenho vários colegas que pensam o contrário, da representação. Quanto mais partidos, melhor, porque você vai representar todas as ideias, todas as propostas de toda a sociedade brasileira. A regra em sociedades democráticas é ter muitos partidos, né? Na eleição da Austrália, que foi no mês passado, participaram 50 partidos. O que acontece é que, em razão dos critérios eleitorais, dos sistemas eleitorais, um número menor de partidos tem representação no parlamento. Então, a cláusula barreira não é pensada para eliminar partidos, mas para conferir ao funcionamento das casas legislativas uma maior eficiência e para facilitar que o governo, qualquer que seja o governo, possa, de maneira mais fácil, formar uma maioria que lhe dê estabilidade para governar. Uma proposta de emenda à Constituição que começou a tramitar no Senado pretende criar uma cláusula de barreira. Nas eleições de 2018, seria de 2% dos votos válidos e, a partir de 2022, de 3%.
O partido que não atingisse esse desempenho em pelo menos 14 estados e no conjunto da votação nacional perderia o direito à representação parlamentar. Mas o político eleito não perde o mandato por isso. Pode se filiar a outra sigla ou mesmo manter-se na mesma, o que para esse especialista não faz sentido. Se não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira, tudo bem. Vocês vão assumir o mandato, mas vocês não podem ter liderança na Câmara, vocês, deputados de segunda classe, vocês não podem participar de nenhuma comissão permanente. Então, no final de 2006, o Supremo declarou essa cláusula de barreira inconstitucional. E o chama de cláusula de barreira faz de conta. Então, infelizmente, a CPEC repete a mesma coisa. Senadores defendem a cláusula de barreira, acreditam que o instrumento é fundamental para organizar o sistema partidário e facilitar o dia a dia do Congresso. Nós não estamos impedindo que os partidos possam existir. Pelo contrário, é importante que você possa ter diversidade, que você possa ter a pluralidade da sociedade brasileira em torno da organização. Quando você organiza o sistema partidário, você organiza toda uma forma de agendar a pauta do Congresso brasileiro. Não existe democracia saudável, viável e crível no mundo que tenha quase 40 partidos. Isso inviabiliza qualquer governo. É essencial a cláusula de barreira, eu considero esse percentual ainda insuficiente. O ideal seria 5% de votos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados da federação. Hoje nós teríamos 7 partidos representados no Congresso Nacional. A Comissão de Agricultura esteve em Rondonópolis, cidade do Mato Grosso que se intitula a capital nacional do agronegócio. O assunto foi o seguro para a produção rural. A repórter Karine Beluso acompanhou a audiência pública e por telefone conta como foi. De acordo com a presidente da comissão, senadora Ana Amélia, os agricultores estão sujeitos a grandes riscos financeiros, principalmente por conta dos acidentes climáticos, e precisam dividir melhor o custo do seguro rural com o governo. O ministro interino da Agricultura, Blairo Maggi, concorda. Durante a audiência pública aqui em Rondonópolis, ele disse que os agricultores não têm garantia de renda e sugeriu que o custo do seguro rural seja compartilhado entre produtores, governo e fornecedores de insumos. Blairo Maggi afirmou ainda que em 90 dias um grupo de trabalho do Ministério deve apresentar alternativas para o modelo, como o uso de fontes privadas para o financiamento do seguro rural. Esta foi a 4ª audiência da comissão sobre o tema. No fim do mês, os parlamentares debatem o assunto em Juazeiro, na Bahia. Karine Beluso, de Rondonópolis, no Mato Grosso, para a TV Senado. Os projetos que tramitam no Congresso para alterar as normas de licenciamento ambiental são tema do programa Ecosenado do mês de agosto, que estreia neste final de semana. Numa entrevista gravada no Viveiro do Senado, o advogado da ONG Instituto Socioambiental, Maurício Guetta, critica as tentativas de alterar o licenciamento ambiental. Uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei para mudar as regras atualmente em vigor estão em análise no Senado. É claro que a gente tem alguns problemas em relação à eficiência do processo de licenciamento. Agora, as principais razões que levam a esse problema de eficiência acabam que não são tratadas nas propostas de alteração legislativa. Para o especialista em direito ambiental, o acidente da mineradora Samarco em Mariana, no ano passado, deve servir de alerta. Segundo ele, encurtar o caminho do licenciamento ambiental pode trazer sérios riscos ao país. O desastre de Mariana nos mostrou a importância de ter um licenciamento como um instrumento prévio de controle de danos e impactos socioambientais, garantindo segurança para todos. O Senado aprovar uma proposta que vai na contramão da proteção do meio ambiente e dos direitos sociais é um completo contrassenso. O programa Ecosenado desse mês mostra ainda uma inédita sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso numa tribo indígena do estado. Na aldeia Mutina foi realizada uma audiência pública, com transmissões ao vivo pela TV e Rádio Assembleia.
Pelo menos 30 servidores do parlamento estiveram envolvidos em organizar e transmitir o encontro. Em 2 dias, esses trabalhadores viram na prática os desafios da comunidade local. E boa parte desses desafios foram apresentados às lideranças governamentais que estiveram na audiência. E a busca de sustentabilidade com o emprego das técnicas de cultivo de agroflorestas em um viveiro de mudas nos arredores de Brasília. A gente gastava aqui 5 mil litros de água por dia nessa área que estamos aqui, quando essas plantas ficavam todas juntas, as mesmas espécies naquele modelo antigo, e agora nós estamos usando metade dessa água. Nós temos uma economia de 50% da água. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado, às 8 horas da noite, e no domingo, às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. E a gente encerra essa edição com uma seleção de imagens produzidas pelos fotógrafos da Agência Senado com os momentos marcantes desta semana em que o Senado decidiu tornar a presidente Dilma Rousseff ré no processo de impeachment. Obrigado pela audiência e até a próxima.